Você já entrou em um cômodo e esqueceu porque foi até lá? Já ficou na ponta da língua com um nome que simplesmente não saía? Já sentiu aquela névoa mental no meio da tarde menos, como se o cérebro tivesse ficado lento sem aviso prévio? A maioria das pessoas aceita isso como consequência natural do envelhecimento. Mas o que a neurociência descobriu nas últimas décadas aponta para algo diferente. Em muitos casos, o declínio cognitivo não é inevitável. É um sinal de que o cérebro está com falta de combustível, de nutrientes específicos que ele precisa para funcionar, para se reparar e para criar novas conexões. Hoje eu vou te mostrar 7 ingredientes naturais, simples, acessíveis, presentes em qualquer mercado do Brasil, que tem evidência científica crescente de benefício para a saúde cerebral após os 60 anos. Vou explicar o mecanismo de cada um. Vou te dar orientações práticas de como usar. E vou ser honesta sobre o que a ciência confirma menos e o que ainda está sendo estudado. Fica comigo até o final. Porque o ingrediente número 1 é o que mais surpreende. E existe uma combinação específica que potencializa os resultados de todos eles juntos. Eu sou a doutora Maria Tariza, especialista em saúde e longevidade 60+. Vamos começar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. E me diz também, você tem sentido esquecimentos mais frequentes? Ou está assistindo para prevenir? Adoro saber quem está aqui desse lado da tela. O que acontece com o cérebro após os 60 menos e por que a nutrição faz diferença antes de falar sobre os ingredientes? Preciso te explicar o que está acontecendo dentro do cérebro com o envelhecimento. Porque quando você entende o mecanismo, os ingredientes fazem muito mais sentido. O cérebro é o órgão mais metabolicamente ativo do corpo, mas consome aproximadamente 20% de toda a energia produzida. Ele precisa de um suprimento contínuo e abundante de oxigênio, glicose, gorduras de qualidade, proteínas específicas e micronutrientes para funcionar. Com o envelhecimento, 3 processos comprometem progressivamente essa nutrição cerebral. O primeiro é a redução do fluxo sanguíneo menos, as artérias ficam mais rígidas. A circulação fica menos eficiente e o cérebro recebe menos oxigênio e nutrientes. O segundo é o aumento do estresse oxidativo, o acúmulo de radicais livres que danificam os neurônios e as conexões entre eles. O terceiro é a inflamação crônica de baixo grau, menos aquela inflamação silenciosa que, como vimos em vídeos anteriores, está na base de praticamente todas as doenças associadas ao envelhecimento, incluindo o declínio cognitivo. A boa notícia é que a alimentação age diretamente nesses 3 processos. Os ingredientes certos reduzem a inflamação, combatem o estresse oxidativo, melhoram a circulação cerebral e fornecem os blocos de construção que o cérebro usa para se reparar e criar novas conexões. Isso não é promessa de cura milagrosa, é fisiologia. E a ciência está documentando isso com cada vez mais rigor. Seu Benedito, 69 anos, veio ao consultório preocupado. Ele era um homem extremamente ativo, tinha sido contador por décadas, sempre se orgulhou da memória e do raciocínio rápido. Mas nos últimos meses, sentia que estava mais lento. Demorava mais para encontrar palavras. Esquecia compromissos que antes eram automáticos. Quando analisamos a alimentação dele, percebemos um padrão comum: dieta pobre em gorduras boas. Quase nenhum consumo de peixes ou fontes de ômega 3. Baixa ingestão de vegetais e uma rotina de café da manhã que consistia basicamente em pão branco com margarina. O cérebro dele estava, literalmente, mal nutrido. Com ajustes alimentares graduais, incorporando os ingredientes que vou mostrar hoje. Em 3 meses, ele relatou melhora significativa na clareza mental e na velocidade de raciocínio. Os exames de acompanhamento mostraram melhora em marcadores inflamatórios. Não foi milagre. Foi o cérebro recebendo o que precisava. Ingrediente 7,
Aveia com sementes de chia, o combustível de base para o cérebro. Vamos começar pelo ingrediente que deveria estar no café da manhã de toda pessoa acima de 60 anos. A aveia é uma das fontes mais ricas em beta-glucanos, fibras solúveis que regulam a absorção da glicose e garantem um fornecimento estável e contínuo de energia para o cérebro ao longo da manhã. Ela também é rica em vitamina B1, que é essencial para a conversão da glicose em energia celular nos neurônios. O problema que a maioria das pessoas tem após os 60 é justamente o oposto do que parece. O cérebro não recebe energia constante, recebe picos seguidos de quedas. Café da manhã rico em carboidratos refinados gera um pico de glicose seguido de uma queda brusca. E é exatamente nessa queda que aparece a névoa mental, a dificuldade de concentração e o cansaço do meio da manhã. A aveia resolve isso. E quando combinada com chia menos rica em ácido alfa-linolênico. Um tipo de ômega, aminoácido de origem vegetal com propriedades antiemas para o cérebro. O efeito se potencializa. Orientação prática: bata no liquidificador 2 colheres de sopa de aveia, 1 colher de sopa de chia e 1 xícara de leite vegetal sem açúcar ou água. Adicione meia banana ou uma maçã pequena para sabor. Deixe descansar 5 minutos antes de beber. Esse tempo permite que a chia libere seu gel e ative suas propriedades. Consuma no café da manhã ao menos 5 vezes por semana. Ingrediente 6. Açafrão com pimenta do reino. O anti-inflamatório cerebral mais estudado da natureza. E aqui chegamos a um ingrediente que está entre os mais pesquisados da nutrição cerebral nos últimos 20 anos. A cúrcuma menos, que é o achara, aquela raiz de cor amarelo intensa menos, contém um composto chamado curcumina. E a curcumina tem uma propriedade que interessa muito à saúde cerebral. Ela atravessa a barreira hematoencefálica menos o escudo protetor que separa a circulação sanguínea do tecido cerebral e age diretamente nos neurônios. Estudos publicados nos periódicos Frontiers in Neuroscience e Journal College mostram que a curcumina estimula a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que, como discutimos no vídeo sobre Alzheimer, funciona como um fertilizante para os neurônios. Ele estimula a criação de novas células cerebrais e fortalece as conexões existentes. Além disso, a curcumina tem propriedades tais e antioxidantes potentes menos, atuando diretamente no estresse oxidativo que danifica os neurônios com o envelhecimento. O detalhe crucial é este: a curcumina sozinha tem baixíssima absorção pelo organismo. Mas quando combinada com parino, que contém piperina menos, a absorção aumenta em até 2000%. Esse é o detalhe que faz toda a diferença e que a maioria das pessoas não conhece. Orientação prática: adicione 1 colher de chá de ecafraura em pó e uma pitada generosa de pameno preto em sopas. Ovos, arroz, legumes refogados ou em um copo de leite vegetal morno antes de dormir. O consumo diário é o mais eficaz menos. Os estudos mostram que a consistência ao longo de semanas é o que gera resultado. Orientação de segurança: em doses muito elevadas de suplemento concentrado, a curcumina pode interagir com anticoagulantes. O uso culinário regular é seguro para a maioria das pessoas. Se você usa varfarina ou outro anticoagulante, informe seu médico. Ingrediente 5. Ovos com espinafre e azeite. O trio que reconstrói os mensageiros do cérebro. Esse é o ingrediente que mais surpreende as pessoas quando explico o mecanismo. E o erro mais comum que vejo na alimentação de idosos está diretamente ligado a ele. O ovo é uma das fontes mais ricas em colina menos um nutriente que o corpo usa para produzir acetilcolina, que é o principal neurotransmissor responsável pela memória, concentração e aprendizagem. Quando os níveis de acetilcolina caem menos, o que acontece naturalmente com o envelhecimento está muito associado ao Alzheimer. Os sinais entre os neurônios ficam mais lentos e fracos. Um ovo por dia já faz diferença. Mas o efeito é muito maior quando combinado com espinafre, rico em magnésio, ferro e ácido fólico, que são cofatores essenciais para a produção de neurotransmissores, e com azeite de oliva extra virgem, que melhora a absorção dos nutrientes lipossolúveis e protege as membranas dos neurônios.
O American Journal of Christian publicou que pessoas que combinam ovos com vegetais verdes regularmente apresentam memória visual e verbal superiores em comparação com quem não faz essa combinação. Orientação prática. Cozinhe 2 ovos da forma que preferir. Em uma frigideira, refogue rapidamente uma xícara de espinafre fresco com uma colher de sopa de azeite extra virgem e uma pitada de sal. Consuma pelo menos 4 vezes por semana no café da manhã ou jantar. Ingrediente 4. Gengibre com limão em água morna, o ativador da circulação cerebral antes de colocar mais nutrientes no cérebro. É preciso garantir que a circulação está funcionando bem o suficiente para transportá-los até lá, e é exatamente isso que esse ingrediente faz. O gengibre contém gingerol, um composto com propriedades vasodilatadoras que melhoram o fluxo sanguíneo, incluindo a circulação cerebral. Uma revisão publicada no International Preventive Medicine mostrou que o gengibre melhora significativamente a cognição e o tempo de reação em idosos. O limão acrescenta vitamina C e flavonoides que protegem a elasticidade das artérias e neutralizam radicais livres. E a combinação em água morna, não fervente, preserva os compostos ativos de ambos. Orientação prática. Rale ou pique uma colher de chá de gengibre fresco em uma xícara de água morna, não fervendo. Esprema o suco de meio limão, misture e deixe descansar 5 minutos. Beba com o estômago vazio pela manhã, pelo menos 4 vezes por semana. Comece devagar. O gengibre é potente e pode causar leve desconforto estomacal em quem não está habituado. Orientação de segurança. Quem usa anticoagulantes deve usar com moderação e informar o médico, pois o gengibre tem leve efeito anticoagulante natural. Ingrediente 3. Cacau puro com canela, combinação que alimenta o hipocampo. Cacau puro, sem açúcar, sem leite, sem aditivos, é um dos alimentos com maior concentração de flavonoides do planeta. E os flavonoides do cacau têm uma propriedade fascinante. Eles aumentam o fluxo sanguíneo, especificamente para o hipocampo, a região do cérebro responsável pela formação e recuperação das memórias. Estudos publicados no Journal of Nutrition Biochemistry mostram que o consumo regular de cacau rico em flavonoides melhora a memória contextual e a velocidade de processamento mental em idosos. A canela entra como parceira perfeita. Ela regula os níveis de glicose no sangue, prevenindo os picos e quedas que prejudicam a concentração. O cinamaldeído menos, composto ativo da canela menos, tem também propriedades neuroprotetoras documentadas contra o estresse oxidativo. Orientação prática. Dissolva uma colher de sopa de cacau em pó puro e amargo em uma xícara de água quente ou leite vegetal sem açúcar. Adicione uma pitada de canela em pó. Consuma pela manhã ou no início da tarde quando sentir a energia mental cair. Evite à noite. O cacau contém teobromina, um estimulante suave que pode interferir no sono. Ingrediente 2. Caldo de ossos com alho e cebola. O alimento que reconstrói as estruturas cerebrais, esse é o ingrediente mais subestimado da lista. E o que tem o mecanismo mais interessante. O caldo de ossos cozido em fogo lento é uma das fontes mais ricas em colágeno hidrolisado, glicina e prolina, menos aminoácidos que o organismo usa para manter a integridade dos vasos sanguíneos cerebrais e da barreira hematoencefálica. A glicina merece atenção especial. Ela é um neurotransmissor inibitório que promove relaxamento do sistema nervoso. Melhora a qualidade do sono profundo, durante o qual o cérebro realiza a sua limpeza menos e apoia a consolidação da memória durante o descanso noturno. A revista Nutrients publicou que idosos que consumiram caldos ricos em colágeno por 12 semanas apresentaram melhora na memória de curto prazo e na estabilidade emocional. O alho e a cebola acrescentam alicina e quercetina, menos compostos com propriedades tórias e neuroprotetoras documentadas. Orientação prática. Cozinhe ossos de frango ou de peixe por pelo menos 2 horas em água com um fio de vinagre de maçã. O ácido ajuda a extrair os minerais dos ossos. Adicione 2 dentes de alho, meia cebola e uma pitada de sal marinho. Coe e beba uma xícara quente por dia, preferencialmente no jantar ou antes de dormir. Ingrediente 1. Gelatina sem sabor com açafrão e limão em jejum.
A combinação que a ciência aponta como a mais poderosa para a saúde cerebral e chegamos ao ingrediente número 1 menos e a combinação que sintetiza tudo o que discutimos hoje. A gelatina sem sabor, ou colágeno hidrolisado de qualidade, é uma fonte direta de glicina e prolina. No contexto cerebral, esses aminoácidos são usados para reparar a mielina menos, o revestimento que protege os axônios dos neurônios, funcionando como o isolamento de um cabo elétrico. Quando a mielina se deteriora com o envelhecimento, os sinais nervosos ficam mais lentos. A reposição regular dos aminoácidos necessários para sua manutenção é uma estratégia com respaldo científico crescente. Combinada com açafrão da terra e limão. Essa mistura tomada em jejum cria condições ideais para a absorção máxima dos compostos. O limão, além da vitamina C, ativa o fígado, e um fígado funcionando bem metaboliza melhor os compostos bioativos que chegam ao cérebro. O açafrão, como já explicamos, estimula o BDNF e protege os neurônios. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que idosos que combinaram colágeno e curcumina por 8 semanas apresentaram melhora mensurável na memória operativa. Orientação prática. Dissolva uma colher de sopa de gelatina sem sabor em meio copo de água quente. Adicione o suco de meio limão, uma colher de chá de efratrem em pó e uma pitada de pimenta do reino preta. Misture bem e beba lentamente em jejum pela manhã, pelo menos 4 vezes por semana. Não adicione açúcar. Se quiser potencializar, algumas horas depois tome a vitamina de aveia com chia que expliquei no ingrediente 7. A combinação completa. O protocolo semanal não precisa usar todos os 7 todos os dias. O que funciona é a consistência ao longo do tempo. Veja uma forma prática de distribuir ao longo da semana, pela manhã em jejum menos gelatina com açafrão. Limão e pimenta do reino. Café da manhã. Vitamina de aveia com chia ou ovos com espinafre e azeite. Ao longo do dia menos açafrão e pimenta nos alimentos. Água com gengibre e limão antes do almoço. Pela tarde, menos cacau puro com canela quando a energia mental cair. No jantar ou antes de dormir, menos caldo de ossos com alho e cebola. Nenhum desses preparos exige mais de 10 minutos. Nenhum é caro. Todos estão disponíveis em qualquer mercado ou feira do Brasil. O erro mais comum que eu vejo é a pessoa que busca um ingrediente milagroso. Um único alimento que vai resolver tudo. E quando não vê resultado em uma semana, desiste. O cérebro não funciona assim. Ele é o órgão que mais demora para mostrar sinais de melhora menos e também o que mais demora para mostrar sinais de deterioração. As mudanças que acontecem no nível celular, nas sinapses, na produção de neurotransmissores, levam semanas a meses para se manifestar de forma perceptível. O que funciona é a combinação sinérgica de múltiplos nutrientes menos aplicada com consistência ao longo do tempo. Não existe atalho. Mas existe um caminho claro, baseado em ciência, acessível e que começa hoje. O segundo erro é tratar a nutrição cerebral como algo separado da saúde geral. O sono, o exercício físico, o controle da pressão e da glicemia, o gerenciamento do estresse, tudo isso impacta diretamente a saúde cerebral. Os ingredientes que discutimos hoje são aliados poderosos, mas funcionam muito melhor dentro de um estilo de vida que cuida do organismo como um todo. Os 7 ingredientes com evidência científica para a saúde cerebral após os 60 anos são aveia com chia, açafrão com palmito, ovos com espinafre e azeite, gengibre com limão em água morna, cacau puro com canela, caldo de ossos com alho e cebola, e gelatina sem sabor com açafrão e limão em jejum. Nenhum substitui tratamento médico. Nenhum cura demência estabelecida. Mas todos têm mecanismos documentados de proteção e suporte à saúde cerebral. E juntos, com consistência, fazem diferença real. O cérebro humano é o órgão mais extraordinário que existe. Ele tem plasticidade menos a capacidade de criar novas conexões, de se adaptar, de se recuperar, muito além do que imaginávamos há algumas décadas.
E uma das formas mais poderosas de cuidar dele está não em remédios caros ou tratamentos complexos, mas na cozinha. No que você escolhe colocar no prato a cada refeição. Comece hoje com um ingrediente, com um hábito novo. Com consistência. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com alguém que você ama, menos especialmente com quem está preocupado com a memória ou com a saúde do cérebro. Me conta aqui nos comentários qual desses ingredientes você já usa no dia a dia. E qual vai experimentar primeiro? Adoro ler as respostas de vocês e respondo o máximo que consigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, o botão está aí embaixo. Toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para você. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se muito bem. Até o próximo vídeo!